estamos começando mais um programa Dois Pontos aqui pela Repórter Nordeste TV, iniciativa do portal repórternordeste.com.br. Aqui do meu lado, a cientista social e escritora Ana Cláudia Laurindo. E sem perder tempo, vamos começar a falar sobre os principais assuntos que circulam nas redes sociais, como um estudo da Escola Médica da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, e concluiu que as crianças têm papel expressivo na transmissão da doença causada pelo novo coronavírus e podem chegar a ser mais contagiosas do que os adultos. Foi o maior estudo de transmissão da Covid-19 já publicado em crianças. O que chama a atenção desse estudo é que ele reconfigura, ele repagina toda a ideia que existe do retorno das crianças às salas de aula na pandemia e, ao mesmo tempo, esta semana, na Cláudia Laurindo, há uma campanha do MST pedindo para que as crianças, nesse momento, não voltem para a sala de aula, temendo exatamente a ampliação dos casos de Covid-19. O movimento se alia parceiros e defende esse retorno somente depois da redução drástica dos efeitos da pandemia. Olá, Odilon. Reforço o prazer de estar ao seu lado neste trabalho, que também é uma parceria firmada com você, internauta. A sua participação ela é muito importante para a continuidade destas análises, que são análises pertinentes à história de todos nós, como, por exemplo, os efeitos deste estudo importantíssimo que foi feito. A própria OMS, ela já vem se posicionando sobre a questão de a parcela juvenil ser uma das maiores transmissoras da doença, do coronavírus, que ameaça os lares, que ameaça sim os velhinhos, que ameaça sim os que têm comorbidades, que ameaça qualquer um de nós, porque nós não sabemos para qual parte do corpo, para qual órgão do corpo o vírus migra, onde ele desencadeia possíveis reações de efeito letal. Então, é uma preocupação muito pertinente e ela chega em um momento em que o país ele está discutindo o retorno às aulas, ou seja, a maior forma de aglomeração infantil e juvenil, por certo, ainda está localizada no ambiente escolar. Nós, no Brasil, temos um formato de escola que aglutina inúmeros em espaços pequenos, principalmente nas escolas públicas. Por este motivo, nós compreendemos as razões que levam o Movimento Sem Terra a fazer esta campanha pelo não retorno imediato às aulas, pois nos assentamentos também existem escolas. Alguns assentamentos, eles têm as suas crianças assistidas por escolas que são parte do movimento de escola do campo. Algumas nucleações destas escolas, elas assistem uma demanda num raio de proximidade. Quando existem assentamentos do MST, quando existem já as moradas fixas do MST, no raio de alcance destas escolas nucleadas que oferecem a educação do campo, elas dão assistência, elas recebem os alunos de assentamentos que não têm escolas próprias. Então, de algum modo, a escola pública, ela também absorve demandas do MST. Porém, internauta, você deve ter crianças na sua casa ou na sua família. E isto também é um ponto de interesse seu.
não é somente de quem está lá fora, mas é de cada um, é de todos nós. As nossas crianças, elas podem se tornar transmissoras e mesmo que elas não venham a desenvolver uma situação complicada pela presença do vírus no corpo, que também pode acontecer, podem se tornar inclusive assintomáticas, ou seja, não demonstrar nenhum tipo de sintoma, mas elas podem ser a manutenção do contágio a partir da aglomeração nas escolas. Não é somente uma pesquisa feita fora, não é somente uma preocupação da Organização Mundial de Saúde e também não é somente uma preocupação dos órgãos, das entidades que estão envolvidos na campanha. É uma preocupação minha, é uma preocupação sua e, portanto, nós precisamos criar instrumentos de fortalecimento a estas vozes, mesmo que sejam instrumentos online. Pois, Odilon, os governos, eles estão testando as suas demandas através de reações maiores, menores, médias, inclusive pelas redes sociais. É o momento, este é o momento de percebermos que as nossas vozes, elas podem ter eco e promover assinaturas, promover abaixo-assinado, fortalecer os que já foram promovidos. É momento, sim, de sairmos um pouco da zona de conforto e partirmos para algum tipo de iniciativa, mesmo que seja uma iniciativa virtual. A vida será beneficiada por isso. Lembrando que o Brasil já acumula mais de 3,4 milhões de casos da doença. Nós respondemos hoje por cerca de 10% das mortes por coronavírus no mundo. É muita coisa. É muita coisa. E nós somos hoje o segundo maior número de ocorrências no mundo inteiro, com mais de 110 mil mortes. E a gente coloca mais de 110 mil, porque infelizmente os números crescem e crescem de forma assustadora. Em média, nós estamos registrando mais de 1.000 casos de mortos por coronavírus no Brasil, todos os dias. A cada 24 horas, mais 1.000 pessoas estão morrendo. Isso é pior do que uma chacina. O nome disso realmente ainda pode ser colocado como genocídio. E o governo, como a gente já vem falando nos outros programas, ele vem tentando buscar exatamente uma agenda de normalização dessa condição. Agora, e quando a gente fala de coronavírus, e aí essa outra pauta que nós vamos agora falar, ela tem a ver diretamente com o coronavírus, porque o Senado votou para derrubar o veto do presidente Jair Bolsonaro, a medida que permite reajuste salarial para algumas categorias do funcionalismo público até 2021. A proposta foi aprovada pelo Congresso dentro do socorro financeiro a estados e municípios, mas acabou barrada pelo Palácio do Planalto. O que é que chama a atenção nisso, Ana Cláudia Laurindo? É que dentro dessa medida não está somente essa questão do reajuste salarial do servidor público, do congelamento do salário do servidor público, que por aliás, si só já é algo já enfrenta congelamento, já está na era glacial. Já está na era glacial. Mas nessa medida que foi vetada, que os senadores derrubaram o veto, estava a obrigação do governo de garantir UTIs a indígenas na pandemia. O Planalto ele negou 16 pontos nesse processo referente aos índios para o acesso a serviços na pandemia. Além de leitos, também foi negado acesso à água potável nas aldeias. É claro que existe um discurso geral a respeito do mercado, o mercado tem a sua preocupação em relação ao aumento do servidor público, como se o servidor público brasileiro fosse ostensivamente um marajá ou um bilionário.
nós sabemos que há realmente servidores públicos que enfrentam essa situação, eles são marajás. Mas estes estão livres dos vetos uma de todos minoria, eles são uma minoria e estão absolutamente liberados dessa questão, como os servidores do Poder Judiciário. Diga-se de passagem que, por enquanto, o Poder Judiciário está absolutamente em silêncio e imune em relação a esses cortes salariais. Agora, negar acesso à água potável realmente é demais. Porque o que é que custa para o governo federal levar adiante uma campanha de abastecimento de água potável através de carros-pipa, por exemplo? Se for esse o melhor meio, se não existirem outros meios, para a água ser acessada nas aldeias, o tratamento dos índios em UTI, gente, isso daí se é feito para a maioria da população. Qual é o custo disso que envolve para os índios? Na verdade, Odilon, existe uma investida perversa, genocida, mas de caráter ideológico de Bolsonaro contra os povos originários. Justamente porque Bolsonaro ele vem tentando tirar a identidade originária dos povos para ter acesso às terras. Então, não é de hoje que ele diz que índio é apenas um cidadão comum. E política pública direcionada aos índios é algo que Bolsonaro combate. Mas ele não combate porque ele é um cara contra os preconceitos, contra os povos originários, não. É porque ele sabe que tendo uma identidade reconhecida de modo diferenciado, os povos originários, eles têm direito à demarcação de terra. Uma luta, ainda não é algo que tenha garantido totalmente a paz dos povos originários, não. É uma luta que eles vão conquistando de maneira muito lenta. Porém, existe um aparato já construído na defesa dessa identidade e desses direitos. Então, Bolsonaro, ele encabeça uma política, perceba, não nasce daquela cabeça. É uma política que algumas outras cabeças pensaram, desenharam, e Bolsonaro, ele é o garoto propaganda dessa política. Porque ele, por si, Odilon, ele não tem capacidade de pensar tão fundo. Bolsonaro é raso em capacidade cognitiva. Mas ele está representando um interesse maior. Então, descaracterizando os indígenas como um povo com direitos próprios, tornando comum, como a maioria de nós brasileiros, não haverá necessidade de demarcação de terras, não haverá necessidade de manutenção das aldeias. Então, o que essas políticas de Bolsonaro visam com relação aos povos indígenas não é somente a maldade de não ter água potável, não é somente a maldade de não permitir a UTI, mas é tirar o caráter diferenciado do direito indígena. Porque a terra do índio é o interesse do setor financiador da campanha de Bolsonaro. Porém, o veto que foi derrubado, ele que coloca um pacote onde mistura interesses, também uma estratégia, sabe aquela estratégia de passar a boiada na pandemia? Ela continua sendo encontrada em vários aspectos, porque misturar o veto a aumento de salário a funcionários, salários e outros direitos a funcionários públicos, e assistência aos povos originários, óbvio que é uma estratégia de passar boiada mesmo, de mistura para que passe tudo e se chegue ao objetivo da necropolítica em curso. Porém, Bolsonaro acabou que o veto perdeu força justamente por conta do coronavírus. Talvez, Odilon, se não existisse a questão dos funcionários públicos e dos médicos, dos funcionários da saúde que estão na linha de frente do coronavírus, o veto tivesse passado, porque a questão indígena, ela não comove o Congresso, ela não ecoa em Brasília. Infelizmente, ela não ecoa em Brasília.
Dá uma aprofundadazinha nessa fala e vê se não tem sentido. Se não foi exatamente a questão do coronavírus e dos funcionários da linha de frente que acabaram por tabela beneficiando os direitos dos povos originários. Na realidade, nessa parte que você falou do aprofundamento, a Câmara, com a decisão do Senado, a Câmara é quem deve decidir sobre isso. Então, nas próximas horas, essa decisão, inclusive quando o vídeo já estiver no ar, talvez essa decisão já tenha sido até tomada pela Câmara, mas a tendência da Câmara dos Deputados, segundo adiantou Rodrigo Maia, é que esse veto ele seja mantido. E aí, é claro, vai haver uma discussão sobre o que é que deve valer ou não, mas nesse ponto da questão indígena realmente ficou muito restrito, porque ele fica bem perdido nessas medidas. Eu não sei até que ponto essas medidas elas podem ser votadas separadamente, ou seja, você congela o salário do servidor público, mas por outro lado você libera leitos de UTI na pandemia, etc., para os indígenas, mas essa é uma questão que pode ser discutida sim. Agora, nós perguntamos, Ana Cláudia Laurindo, o nosso programa perguntou a 2 senadores que foram favoráveis à derrubada do veto de Jair Bolsonaro, porque eles tomaram esse tipo de decisão. E aí, nós recebemos a seguinte resposta. Rodrigo Cunha, que é do PSB, ele disse que votou pela derrubada do veto porque a manutenção dele impediria novos concursos e brecaria a contagem de tempo de serviço de quem está na linha de frente da Covid-19. Seria uma injustiça com esses trabalhadores que têm se arriscado e sacrificado suas vidas para salvar a vida de outras pessoas. Fernando Collor, do PTC. Rodrigo Cunha é PSDB? Rodrigo Cunha é PSDB, exatamente. É que você tinha falado PSB. Desculpa, PSDB, perdão. PSDB, ele é tucano. Pode ser. Mas você perceba que na fala dos 2 senadores que você falou, que o programa falou... Não existe a questão indígena e existe um detalhe também importante nessa questão. Por que se toca na questão do salário dos servidores? Por causa do mercado. O que se fala, porque se tem que manter a ideia, nós temos que seguir o famoso consenso de Washington, votado em 1990, em que o Estado brasileiro precisa ser mínimo, o mínimo do mínimo, e o que significa que menos servidores públicos servindo a população e esses servidores públicos com salários cada vez menores. Então é a velha ideia de que o responsável pelo rombo das contas públicas, o responsável pela destruição e dilapidação do patrimônio público é o servidor público, a maioria do servidor público. E quando a gente vai olhar o salário dos servidores, nós sabemos que não é, assim. Isso não bate. É como se, por exemplo, você colocasse nas costas de cada professor da escola pública brasileira a responsabilidade sobre o Estado ser o que ele é. É como se você colocasse na conta de cada policial militar brasileiro a conta de ser o Estado do jeito que ele é, ou seja, dele funcionar mal. Então, na lógica do mercado, nós precisamos ter menos professores, e cada vez menos professores, se for nenhum é maravilhoso, e menos policiais, e se não tiver policial, é melhor ainda, porque o Estado mínimo garante o Estado máximo para o mercado. Porém, o governo brasileiro, e principalmente o governo Bolsonaro, ele não tem medido esforços em assistir ao mercado, transferindo dinheiro. Esse dinheiro é do Brasil, mas ele está sendo jogado nas mãos do mercado, como se só existisse crise justamente para o setor mais rico de todos. Exato, por isso que a gente tem essa dificuldade da taxação das grandes fortunas, etc. É um assunto que a gente sempre vem falando em nossos programas, mas seguindo adiante na pandemia e a gente falando da taxação das grandes fortunas, daqueles que podem pagar, vamos falar daqueles que não têm condições de pagar nada, que são os desempregados. Esse número de desempregados no Brasil vem crescendo bastante, aumentou 21% entre maio e julho.
o país encerrou o mês de julho com 12,2 milhões de desempregados, ou seja, 2 milhões de desempregados a mais que o registrado no mês de maio. Com isso, a taxa de desemprego passou de 12,4% em junho para 13% em julho. Então, nós temos uma tragédia que o Brasil já enfrenta na pandemia. Os senhores imaginam que hoje nós estamos com o auxílio emergencial funcionando. Imagina a expectativa negativa que existe nos lares brasileiros toda vez que o governo fala que o auxílio não será estendido, que o valor do auxílio será menor, que o auxílio vai deixar de existir. É o que é o estique-puxa do que se vê pela imprensa. Imagina a angústia de milhares de lares no Brasil, de pessoas que estão desempregadas ou pessoas que são chefes de família e que não têm condições de manter a família, não tem condições porque não tem verba, não tem dinheiro entrando. E só tem o auxílio emergencial como garantia. Às vezes 2 ou 3 pessoas na mesma casa que recebem o auxílio emergencial, enfim. E eles vendo essa perspectiva do auxílio acabar, ou do dinheiro diminuir, ou então pessoas que não estão incluídas nos critérios do programa, que é muito rígido para algumas pessoas, mas essas outras pessoas, como servidores públicos enriquecidos, eles recebem bem o auxílio emergencial. Então, Ana Cláudia, mais uma angústia para o nosso brasileiro, ou seja, o desemprego que vai crescendo, o auxílio emergencial que vai se tornando incerto. O Brasil caminha para onde em 2020? O caos. O caos que a probabilidade de que resvale em consequências individuais nas vidas dos brasileiros, ela é enorme. Porque nós sabemos que a miséria, e isso nós sabemos a partir de estudos, de dados, que a miséria, ela acirra a violência. A miséria, ela abre portas para que fenômenos indesejáveis, eles adentrem as casas e levem às famílias muito mais problemas do que os que já se têm, enquanto nós estamos ainda em um estágio de estupefação com a realidade nova que nos chegou. Então, nós temos um Estado que se exime da história do seu povo cada vez mais. Nós temos uma política que é de manutenção de fundo religioso, de fundo fundamentalista, que individualiza as consequências da vida, as circunstâncias sociais, históricas e culturais. Nós temos um povo com um acesso mínimo e de qualidade duvidosa à educação. Então, o que nos aguarda será o Deus dará, o salve-se quem puder e a criminalização do pobre, a criminalização do miserável, mais angústia e desassossego nos lares, mais fortalecimento dos núcleos conservadores, porque eles vão se anunciar como os protetores da família, os protetores da verdade. E aqueles que não estiverem vinculados a estes núcleos conservadores, eles estarão mais vulneráveis e menos cobertos cada dia mais. Então, é uma situação caótica? É uma sociedade mais violenta que nos espera. Uma violência que medirá força entre o próprio povo, pois o Estado, ele seguirá muito bem, obrigado, abraçado ao mercado. E olha, em toda essa discussão que a gente acompanha sobre Estado mínimo, etc., a gente, só para poder contribuir um pouco, Ana Cláudia, com o debate, a gente percebe que essa movimentação do governo federal em apresentar ou não um plano para poder recuperar o país em relação à economia, essa apresentação ela tem prioridades e a gente tem essas prioridades cada vez mais afuniladas, menores,
quando a gente fala de alguns setores da sociedade. Por exemplo, até agora o governo federal não apresentou nenhuma proposta de recuperação econômica para as pequenas e médias empresas, que são aquelas Mas já apresentou a médias recusa. Exatamente. É incrível, mas as micro, pequenas e médias empresas, o governo federal disse simplesmente não, Não. porque não tem plano nenhum. Além de não ter plano nenhum, você já apresenta um não para dizer que nem vai ser apresentado o projeto, nem vai ser apresentada a ideia, e a gente vai tendo uma hecatombe na economia com setores que sustentam a economia brasileira, como as micro, pequenas e médias empresas. O governo federal comemora a safra cada vez mais recorde do agronegócio brasileiro, porém o agronegócio brasileiro ele não produz comida para a população. Não é comida que ele produz para a população, ele produz comida para animal, para engorda de animais, para exportação, etc. Mas o bolso da população, na agricultura familiar, enfim, fica de fora destas discussões. Esperamos que os tempos possam melhorar, que as outras propostas racionais, humanas, enfim, elas possam avançar nessas discussões tão necessárias para o nosso Brasil. E antes de encerrar, eu queria perguntar se você tem algum recado para nós, Ana Cláudia. Odilon, a nossa palavra que seja sempre de esperança. Vamos continuar na luta, mas numa luta participativa. Não sentado no sofá esperando a notícia. Vamos participar mais da vida da nossa sociedade, mesmo que seja pelos recursos online. Muito bem, então, encerrando o nosso programa Dois Pontos aqui pela Repórter Nordeste TV, iniciativa do portal repórternordeste.com.br. Nós agradecemos a cada um de vocês pela sua audiência, pelo seu clique, curtindo, compartilhando, espalhando essa nossa ideia, essa nossa proposta da Repórter Nordeste TV. E